Muitos de vocês nunca ouviram falar desse rapaz que está aí atrás nessa imagem. Esse rapaz se chamava Paulo Vaz, ou como as pessoas usavam na internet o nome de influenciador dele de Popó Vaz. O Popó, ele era um influenciador digital. Ele estava na internet há muitos anos mostrando todo o processo de transição dele. O Popó era um homem trans. Popó, ele teve toda essa luta na vida dele. Ele passou por muita coisa, ele abriu caminho para muitas pessoas trans. E ontem a gente teve a triste notícia de que ele foi encontrado morto na casa dele. Não dá pra gente dizer ou afirmar quais foram as circunstâncias que levaram à morte dele ou a forma como ele morreu. Não dá pra gente afirmar isso porque nem a própria família dele abriu isso para a imprensa, nem a própria família dele quis revelar o que foi que aconteceu. Muita gente na internet está usando o fato de que o marido dele tinha sido a causa de toda essa situação. Não vou relacionar uma coisa com a outra. Eu não vou acusar e dizer que o Pedro, para quem não sabe, o Paulo era casado com o Pedro HMC lá do canal Põe na Roda. Os dois já eram casados há muitos anos. 3 anos, se eu não me engano, um pouquinho mais do que isso. Eles estavam juntos há muito tempo, eles tinham uma vida bem exposta nas redes sociais, eles estavam sempre juntos ali com fotos deles, eles tinham uma vida social assim dentro da própria comunidade LGBT muito agitada, os dois viviam muito assim nesse mundo das redes sociais. Eu não sei as circunstâncias da vida deles, do relacionamento deles. Não sei se o relacionamento deles era aberto, se funcionava desse jeito. Não sei. Não vou afirmar algo que eu não sei. Ontem a gente ficou sabendo isso de noite. Por umas 7 horas da noite. E isso devastou muita gente. Os amigos dele ficaram devastados. Mesmo a gente que não tem tanta ligação, eu não conhecia o Paulo pessoalmente. Eu não sabia quem era a pessoa que estava por trás do perfil na rede social. Eu não conhecia esse cara. Eu conhecia o cara que eu via nas redes sociais. Eu conhecia o cara que postava os vídeos comentando a vida dele, falando sobre a trajetória dele de transição, como foi que ele chegou na Polícia Civil de São Paulo. Para quem não sabe, ele é um dos primeiros policiais trans na Polícia de São Paulo. Era um cara que salvou muitas vidas, mas infelizmente a vida dele ele não conseguiu salvar. Eu não sei se o Paulo estava sofrendo de depressão, não sei se ele estava passando por algo difícil, se ele estava passando por algum momento assim. A gente não tem como saber. Eu não vou ser leviano de acusar o marido dele de ter sido a causa da morte dele, de que aquele vídeo que rolou nas redes sociais do Pedro junto com outro cara lá no Instagram, se isso foi realmente o motivo para esse desfecho tão trágico e tão triste, não sei. Mas eu sei a onda de hate que ele sofreu por causa disso. Foi uma onda de hate muito pesada que aconteceu no domingo inteiro. No domingo, as pessoas no Twitter caíram em cima dele. As pessoas no Twitter falaram que ele não era homem o suficiente, que o marido dele estava com outro, com um garoto de programa, que ele não era capaz, que ele não conseguia satisfazer o marido. Ficou uma coisa assim. Ficou muito triste a forma como eu vi isso na internet no domingo. Eu simplesmente, naquele momento, optei por não falar nada disso. Eu tô falando agora porque eu sei que vocês vão ver isso na internet. Eu sei que vocês querem saber o que foi que aconteceu, o que é esse hype todo envolvendo esse rapaz. Porque vocês não sabiam quem era até ontem. Quem era Popó Vaz? Vocês não sabiam quem era Paulo Vaz, o que é que ele tinha feito, por que o nome dele estava nos trending topics do Twitter. Eu acho que está até agora lá, porque vocês não sabiam quem era essa pessoa. Vocês estão sabendo agora. Ele era um influenciador, ele tinha esse relacionamento com Pedro HMC lá do Põe na Roda, ele era um homem trans e ele estava passando por todo esse processo de transição até o momento que eles se casaram. Depois disso, essa onda de hate que caiu em cima dele por causa de um vídeo do Pedro com um garoto de programa que não sei como, não sei se foi o próprio, não sei se alguém gravou e postou no Instagram dele, não sei, não vou afirmar, não vou ser leviano de dizer isso. Mas
o que está por trás dessa morte trágica do Paulo é uma coisa que muitos de vocês até podem não entender, mas assim, ou achar que é frescura, ou achar que é alguma coisa do tipo. É depressão. Depressão, ela é algo muito devastador. A depressão, ela acaba colocando a gente no caminho bastante devastador. E quando você recebe uma onda de hate enorme, que essa onda de hate cai em cima de você e você não sabe lidar com tudo isso, você perde o controle da situação. Muito fácil. Você se deixa levar por conteúdos maldosos, você se deixa levar por comentários maldosos nas redes sociais, você se deixa passar por uma situação difícil, muito difícil. E isso foi o que aconteceu com Paulo lá no domingo para segunda. Nas redes sociais, ele só tinha colocado 2 stories antes de toda a tragédia acontecer. No story, ele estava dizendo o endereço do apartamento dele. Ele deu o endereço da casa dele e disse que era para a perícia chegar. No outro, ele falou sobre o plantão de 24 horas que ele teve no dia anterior e que as pessoas que trabalhavam na polícia não podiam pegar um plantão tão longo assim porque isso acabava com a saúde mental deles. Então, não tem como a gente saber se uma coisa está relacionada com a outra. Se o fato do Pedro ter postado, ou então daquele vídeo dele com o garoto de programa ter vazado, ter sido a causa ou o gatilho que levou o próprio Paulo a dar fim na própria vida. Os amigos têm falado muito isso. Tudo leva a crer que o próprio tenha se suicidado. Tudo leva a crer que ele resolveu acabar com a própria vida. Mas ele deixou isso aí. Ele deixou esse legado. Ele fez muito pela comunidade LGBT, mesmo com pouco tempo. Ele não estava tanto tempo assim ativo nas redes como influenciador. Isso já foi algo bem de 2015 e 2016 para cá. Quem conhece o Põe na Roda já sabe que ele começou a aparecer lá nos videozinhos falando de toda a transição dele. Isso foi em 2015 mais ou menos. E naquela época o próprio Pedro tinha um relacionamento com outro integrante do Põe na Roda, que era o Nelson Chip. Os dois estavam juntos ali e depois o próprio Pedro terminou com o Nelson. E pouco tempo depois ele já estava junto com o Paulo. E o relacionamento dos dois é muito mais do que 3 anos. Eles estavam juntos desde 2016, 2017, do que eu lembro. Se casaram oficialmente em 2018, então há pouco tempo mesmo, já quase 4 anos que eles eram casados, e tudo terminou dessa forma muito trágica. Então vai ficar um alerta aqui nesse vídeo, praticamente sem edição, é que se vocês verem alguém sofrendo, se vocês verem alguém pedindo ajuda, saibam que a pessoa que está pedindo ajuda, ela quer que você se importe com ela, ela quer que você faça alguma coisa. Então, se alguém postar um pedido de ajuda, se alguém postar um pedido de socorro, faça alguma coisa. Não ignore, não deixe passar, faça alguma coisa. A maior parte dos pedidos das pessoas não é por dinheiro, a maior parte desses pedidos não é nada relacionado com questões financeiras. Eu sei que muitos de vocês ficam já com medo de ser dinheiro, de ficar pedindo dinheiro para as pessoas, mas não é. A maior parte das pessoas querem se sentir que elas importam para alguém, elas querem sentir que alguém se importa com elas. A maior parte das pessoas que pedem ajuda, isso vale para mim também. Quando eu peço ajuda na internet, nos sites, nos canais, eu não estou só querendo me expor, não estou fazendo isso para me expor, porque eu preciso sentir que alguém se importa comigo. Assim que funciona. Toda vez que você vê alguém pedindo ajuda nas redes, alguém colocou uma coisa enigmática, depressiva nas redes, saiba que a pessoa está pedindo ajuda. Saiba que é isso que essa pessoa está procurando. Ela está precisando de ajuda. Ela está precisando disso. Foi muito triste ter recebido essa notícia ontem. Muito triste que isso tenha acontecido com ele, tão novo. Ele tinha 36 anos, ia fazer 37 anos. E tinha uma história de vida muito foda, muito mesmo. Um cara que passou pelo que ele passou,
teve todo o processo de transição, foi aprovado na Polícia Civil de São Paulo, numa instituição muito masculina, uma instituição muito transfóbica, homofóbica. Ele foi lá, conseguiu, abriu caminho para que outras pessoas iguais a ele pudessem chegar aonde ele chegou. Lamento muito mesmo pela morte dele. Lamento muito mesmo ter que fazer esse vídeo aqui para vocês, mas a gente precisava falar um pouquinho sobre isso, precisava comentar que foi muito triste e fazer esse alerta para vocês. Quando alguém pedir ajuda, ajude. Se você não sabe como, tem o CVV, indique o CVV para a pessoa, o Centro de Valorização da Vida. Eles são uma instituição 24 horas funcionando e você pode ligar, as pessoas podem conversar, você pode falar o que você está sentindo, a pessoa vai te ouvir. É um serviço de escuta, serve para isso mesmo. Quando a gente precisa de ajuda, a gente só quer se sentir importante para as pessoas. Eu acho que o Paulo estava passando por isso, ele queria se sentir amado, queria se sentir acolhido. Infelizmente, ele não teve isso. Esse vídeo vai ficar por aqui mesmo. É uma homenagem, espero que ele tenha encontrado a paz que ele procurava. Eu espero que a família dele, que o Pedro tenha um conforto, que isso é um momento difícil. Quem passou por uma perda na família sabe o quão é difícil lidar com isso. Muito mesmo.